a astrofísica, dentre outras coisas, é uma área muito ampla, que exige conhecimento de muitas áreas da física, né? Então, exige conhecimento de gravitação, física nuclear, física de partículas, e inclusive, de um conhecimento da área de astronomia, né? Então, você precisa, por exemplo, entender observacionalmente as coisas também. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada nas Ciências. E continuando a nossa série de nos apresentar, atendendo alguns pedidos, hoje vamos fazer outro vídeo do Quem Somos Nós, e hoje o nosso convidado é o professor Rodolfo Valentim, meu colega de Unifesp, meu colega de canal. Então, para começar, professor, eu acho que você sabe como é que funciona aqui a nossa dinâmica do canal. Vou pedir para você falar um pouco de você, sua trajetória, de onde você vem, o que você faz. Então, boa tarde, Sara, e boa tarde, Rodolfo. Desculpem, esqueci. Boa tarde. Claro, boa tarde. Então, pessoal, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o convite dos meus parceiros de canal e amigos, né. Então, a minha trajetória, eu sou de Jundiaí, né, sou de Jundiaí, mas aí enfim, minha vida teve idas e vindas por conta que nós mudamos para o entorno de Brasília, quando eu era criança, né, então na minha casa sempre teve uma coisa assim muito importante de leitura, né, meu pai sempre foi um leitor assíduo de diversos livros, né, e meu pai é uma pessoa que sempre teve uma grande sede por conhecimento, e isso ele transmitiu para os filhos. E isso me levou, por exemplo, isso e mais a convivência com alguns amigos ali da minha família que eram assíduos por leitura, me levou a gostar muito de ler. Então, quando eu era criança, eu li as enciclopédias de cabo a rabo, né? Pegava o volume, ficava folheando e lia tudo, né? O que conseguia, né? Quando eu tinha ali 12, 13 anos. E aí eu gostava eu sempre achei legal você saber das coisas, conhecer, conversar com as pessoas, né? E aí no ensino médio, uma época eu queria ser jornalista e advogado, né? Por influência de 2 primos meus. E depois eu acabei tendo a influência do pai de um amigo meu, né? Que eu gosto muito dele, inclusive, que ele é engenheiro, e aí eu queria fazer engenharia no ITA e tal, uma época. Mas depois eu acabei me apaixonando pela física, e essa paixão pela física veio ali das leituras da revista Super Interessante, que quando ela foi lançada, ela teve uma série, se não me falha a memória, em 1989, ela foi lançada em 87, mas ela teve uma série em 89 que falava sobre relatividade geral. E aí tinham os artigos que mostravam o Albert Einstein jogando tênis com a Steffi Graf. A Steffi Graf era a tenista número 1 do mundo, né? E aí falando sobre curvatura do espaço-tempo, todas essas coisas, eu lia esses artigos, não entendia exatamente o que era, e aí eu fui gostando de física, né? Vi uma série de física também que me atraiu muito, chamada Quantum Leap, que era uma série assim meio bobinha, meio blockbuster, mas falava sobre o poder, né, que a física tinha, né, com essas coisas sei lá, de viagens do tempo e tal. E aí eu fiz o ensino médio, aí não passei no vestibular, depois eu fiz um período curto na UNB e depois eu vim para a Unicamp, ali na segunda metade dos anos 90, para fazer física, né, fiz a graduação em física e assim, para mim, física é muito fascinante, né? Admito que é um terreno árduo, assim, é muito difícil, uma área difícil, uma área que exige muito estudo, muita dedicação, exige muitas coisas, um sacrifício imenso, e aí eu, né, tive momentos que quis desistir, quis continuar, e acabei indo fazer mestrado na astronomia da USP, né, caindo meio de paraquedas. Meu objetivo inicialmente era ter sido teórico de campos ou físico de partículas, mas a vida me levou por outros caminhos, né? E eu achava o seguinte, que se eu entrar no mestrado aqui em astronomia, depois se eu quiser ir para essas outras áreas, eu iria. E aí fiz mestrado em astronomia,
em observacional, né, então eu observava em telescópios mesmo, né, polarimetria, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora por um lado, difícil por outro e tal, por outros, e depois no doutorado eu pulei para astrofísica, e quando eu pulei para astrofísica, aí a coisa, aí a minha motivação foi outra, né, foi uma motivação maior, porque a astrofísica, dentre outras coisas, é uma área muito ampla, que exige conhecimento de muitas áreas da física, né, então exige conhecimento de gravitação, física nuclear, física de partículas, e inclusive de um conhecimento da área de astronomia, né, então você precisa, por exemplo, entender observacionalmente as coisas também, então, quer dizer, exige, digamos assim, o astrofísico, ele é um físico bem assim, que tem uma visão ampla e um conhecimento amplo de toda a física, né, assim, digamos assim, né. É isso, essa é a minha trajetória. Ah, eu esqueci de falar sobre os trabalhos, né, então tá bom. Aí depois eu defendi o doutorado, aí um pouco antes de eu defender o doutorado, eu tinha conseguido trabalho na PUC de Campinas, para dar aulas de física e matemática, mas eu dei aulas de física, matemática e estatística, aí fiquei mais ou menos um período ali de uns 3 anos, mais ou menos, não lembro exatamente, mas por volta de 3 anos e meio na PUC, aí depois eu passei num concurso na Unesp, de Tupã, e trabalhei 1 ano lá no curso, na abertura, né, um curso que estava sendo aberto, que era Engenharia de Biosistemas, que, por sinal, é um curso bem interessante, porque também é uma engenharia que permite, assim, é muito multidisciplinar e permite atuação em várias áreas, né. E aí eu já tinha anteriormente passado num concurso lá atrás, né, em 2013 na Unifesp, e a Unifesp me chamou para ir ingressar no departamento de física, e aí eu fui com imenso prazer, né, então é onde eu estou até hoje. Rodolfo, então conta pra gente um pouquinho da tua pesquisa em si, o que você faz na astrofísica, o que você usa. Uhum. Então, na astrofísica, eu assim, como fiz doutorado com o professor Jorge Horvath, né, que o Horvath é assim, na minha visão, ele é um cientista, assim, de primeira grandeza, porque ele é um cientista que ele tem uma visão ampla e profunda de várias áreas da física, né, então ele é um astrofísico, digamos assim, ele é um astrofísico na verdadeira, no verdadeiro significado do termo, né, então ele sabe muita física, né, e aí, sendo aluno dele não é uma tarefa muito das mais fáceis, né, porque o nível de exigência é muito alto, e ele acabou fazendo um projeto, quando eu fui trabalhar com ele, um projeto, assim, bem genérico, né, e esse projeto genérico era um projeto que eu poderia atuar em várias frentes, né, então, por exemplo, e aí o que acontece? Eu desenvolvi um trabalho que era inicialmente em neutrinos no contexto de supernovas, né, no contexto de transporte de energia, que auxilia o mecanismo, no caso, de explosão. Mas só que daí a gente foi indo por esse caminho, a gente viu no doutorado que esse caminho não seria difícil a gente conseguir resultados, e nós acabamos mudando para um caminho que foi a distribuição de massa das estrelas de nêutrons e os neutrinos de supernova no âmbito como mecanismo de resfriamento. E aí, então, por exemplo, a minha tese de doutorado, eu trabalhei com estrelas de nêutrons em 2 contextos diferentes, né? Então, mecanismo de resfriamento no momento pós-nascimento, que é da ordem ali de alguns 2, 3 segundos, basicamente, né? E depois na distribuição de massa das estrelas de nêutrons, que é um dos grandes problemas em aberto da astrofísica moderna, né? Que seria o limite superior das massas das estrelas de nêutrons. Então foi isso que eu trabalhei no meu doutorado, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, que deu um artigo assim bem citado, etc. e tal. E é um assunto que ainda está quente, né? E ainda mais com o advento da descoberta das ondas gravitacionais e das fusões de estrelas de nêutrons, né? É basicamente isso que eu faço. E faltou o aspecto da cosmologia, e daí
mais ou menos ali por volta de 2016, eu comecei a trabalhar também com cosmologia, ali, com modelos cosmológicos no contexto de lambda-DM, né? E aí eu tenho alguns trabalhos publicados nisso também, em colaboração com o professor José Fernando de Jesus e com outros colaboradores, mas o professor Jesus da Unesp de Itapeva, né? Então, eu tenho trabalhado nessas duas frentes atualmente, aí, na verdade, nessas três frentes, né? A distribuição de massa das estrelas de nêutrons, os neutrinos de supernovas, né? Que é o assunto que eu estou retomando, porque eu estou na colaboração do UNI, Deep Underground Neutrino Experiment, e no âmbito cosmológico, né? Aí, para análise de parâmetros cosmológicos através dos dados, né? Então, a gente utiliza aí algumas bases de dados aí para, basicamente, supernovas tipo 1A, para estimativa desses parâmetros e tal, e algumas técnicas como processos gaussianos, e aí tudo isso que eu fiz, né, que eu tenho feito, é também no contexto de estatística bayesiana, né, a gente utiliza estatística bayesiana para fazer o quê? Para fazer comparação de modelos e estimativa de parâmetros, né, que é um assunto bem complexo, na verdade, né. É isso que eu tenho feito. Ah, Rodolfo, já que são essas três áreas que você pesquisou, você trabalhou, você poderia explicar um pouquinho para a gente o que é cada uma dessas três áreas? Ah, claro. Então, vamos lá, né? Então vamos começar pelas supernovas, né? As supernovas, elas são... você tem uma área importante da astrofísica chamada teoria de evolução estelar, né? Então, a teoria de evolução estelar é uma área que ela mostra, na verdade, ela modela todo o caminho que uma estrela vai evoluir, né? Então, o que acontece? A estrela, ela é formada basicamente numa nuvem molecular, aí ela nasce quando ela começa a fusionar elementos químicos dentro dela, quer dizer, ela começa a fusão normalmente de hidrogênio, né? Assim, normalmente não, 100% das vezes de hidrogênio, né? E aí o que acontece é que a massa inicial da estrela vai ser o fator determinante de como ela vai evoluir. Então, por exemplo, existem assim, duas classificações básicas a respeito das supernovas, né, que seriam as supernovas tipo 1 e as supernovas tipo 2. É claro que aí você tem subclassificações, porque é interessante isso da astronomia. Os astrônomos, eles têm uma coisa muito similar aos biólogos, que eles adoram fazer classificações e subclassificações dos objetos. Até isso tem até uma razão, por conta que na astronomia e na astrofísica, muitos dos eventos são observacionais. Então, quando a gente fala que é observacional, que é diferente de experimental, é no sentido que o observacional é um evento único, entendeu? Não é um evento reprodutível, né? Você não consegue promover reprodução. Falar assim, nossa, eu vou fazer aqui, vou explodir 20 supernovas parecidas, idênticas, para daí fazer uma análise de dados. Não, acontece que você tem uma explosão, normalmente umas duas, em média uma por século, né? São as supernovas tipo 2. Mas aí o que acontece é o seguinte, daí essa estrela ela evolui, se ela tiver uma certa massa, até mais ou menos 8, 9 massas solares, ela tende a explodir. Isso vai depender de algumas condições, mais especificamente, mas ela pode explodir com uma supernova tipo 1, né? Que é uma supernova que o resultado dela vai ser uma estrela anã branca. Que a estrela anã branca é uma estrela mais ou menos do tamanho da Terra, só que tem, assim, metade da massa do Sol, né? Então é um objeto bem denso, daí vem o nome de objetos compactos. E aí você tem, acima desse limite, então se você tiver estrelas ali entre 10 e 25 massas solares, mais ou menos, você tem explosão para uma supernova tipo 2. As supernovas tipo 2 são supernovas que explodem, que elas explodem assim de uma maneira assim, liberando uma quantidade absurda de energia, né? É um dos eventos mais energéticos do universo, né? Está abaixo ali das hipernovas e dos gamma ray bursts, né? Que são eventos também muito energéticos, um pouco mais energéticos, né, no caso das hipernovas bem mais energéticos, mas aí o que acontece é que a estrela, o que acontece? Ela fusiona elementos químicos e ela vai formando elementos químicos cada vez mais pesados por esse processo dentro dela, e aí ela chega até o pico do ferro, né? Por que até o ferro? Porque quando ela chega no ferro, até o ferro, as reações são exotérmicas, então o que acontece? Ela fusiona, libera energia que
cria condições para fusionar, para continuar fusionando, e fusionar elementos até acima dos que ela estava fusionando. Quando ela chega no ferro, as reações passam a ser exotérmicas, isso é, elas precisariam, endotérmicas, né, elas precisariam receber energia para poder conseguir fazer a fusão para elementos acima do ferro, né? Então, até o ferro exotérmicas, depois o ferro endotérmicas. E aí o que acontece é o seguinte, aí você tem um processo, né, que as estrelas de nêutrons, as estrelas no decorrer da vida delas, elas expandem e contraem muitas vezes. Isso tem basicamente a ver com a questão da temperatura, do MET, né, que envolve a pressão interna, né, que daí você faz uma modelagem assim, analisando como sendo um gás, né, a pressão interna e a pressão causada pela força gravitacional. A força gravitacional quer compactar esse objeto, quer fazer com que esse objeto ele colapse. Por outro lado, a pressão interna quer fazer com que o objeto se expanda. Então, você tem esse match que nós chamamos, esse jogo entre a pressão interna e a força gravitacional, ocorrendo várias vezes no decorrer da vida da estrela. E aí o que acontece é o seguinte, aí para manter esse gradiente de temperatura, isso, tudo que eu estou falando isso é teórico, mas é bem mais complexo do que isso que eu estou falando. E aí o que acontece é o seguinte, as camadas da estrela caem quando ela chega no ferro, né, e ela forma um caroço de ferro, caem e colidem contra esse caroço, mesmo assim, esse caroço ele quebra em si. Então, isso aí cria condições para a explosão de uma supernova tipo 2, né? Então, em 1987, a gente teve na Grande Nuvem de Magalhães a explosão da supernova, que é um evento maravilhoso, e eu costumo dizer que eu espero assistir, entre aspas, a explosão de uma nova supernova tipo 2 até eu morrer, né, para poder analisar os dados dos neutrinos. E daí os neutrinos, eles desempenham um papel fundamental nisso tudo, porque tem um processo interno, quando ela tem esse caroço de ferro, que ela vai se transformando que ela vai passando pela neutronização. Então, o que acontece? A neutronização é um processo físico, onde, por exemplo, próton mais elétron vai virando nêutrons, né, eles vão virando nêutrons, né, e de tal maneira, né, prótons e elétrons vão virando nêutrons, e daí de uma maneira que você começa a aumentar a quantidade de nêutrons de dentro da estrela, e daí vem o nome, quando a supernova explode, a gente chama de remanescente, que é o que sobra da explosão da supernova, aí a formação de uma estrela de nêutrons, né, que também é chamado objeto compacto, né, que é um objeto que tem mais ou menos ali 10 quilômetros de raio e tem mais ou menos a massa do Sol, por exemplo. Então, é um objeto extremamente compacto, tem uma densidade superior à densidade do núcleo atômico, que do núcleo atômico é da ordem de mais ou menos 10 a 16 gramas por centímetro cúbico, né? Então, aí você tem esse objeto maravilhoso. Daí, o remanescente desse objeto, então, o principal mecanismo, só para concluir a questão da supernova, o principal mecanismo de resfriamento quando a supernova ela explode, através de neutrinos, né? Então a supernova ela resfria como neutrinos, ela emite neutrinos quase como se fosse um corpo negro de férmions. Isso é maravilhoso, na minha opinião, isso é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na física. E aí os neutrinos têm um papel fundamental. Por quê? Porque eles ajudam a gente a enxergar, entre aspas, o que tem dentro da estrela de nêutrons, né? Você detectando esse neutrino aqui na Terra, você consegue modelar o que tem lá dentro, né, que é uma maneira de você ver dentro da estrela de nêutrons recém-nascida, né, e então esse é um aspecto que eu trabalho. O outro aspecto é a questão da distribuição de massas, né, que isso está relacionado com esse problema da formação, e aí tenta-se entender uma massa máxima, né, porque, por exemplo, você tem para as anãs brancas, que também é um outro tipo de objeto compacto, você tem a massa ali, que seria a massa de Chandrasekhar, seria a massa máxima que consegue suportar a pressão causada pela força gravitacional, né? E aí acredita-se que você tenha também isso para estrelas de nêutrons, porque você tem estrelas de nêutrons ali, hoje, todos esses valores estão sendo discutidos ainda, e vira e mexe surgem novas medidas, né? Então isso tudo ainda está em construção, mas, por exemplo, acredita-se que a massa máxima esteja ali entre mais ou menos 2,5 e 2,7, né, e, curiosamente, você não vê buracos negros, assim, nessa faixa, né,
buracos negros você vê, né, na natureza, basicamente acima de 5 massas solares. Então, acredita-se que existe uma massa máxima, o limiar máximo entre a estrela de nêutron e o buraco negro. Então, esse é um problema em aberto também, bem interessante, que seria a distribuição de massas, né, que daí ela vai ter caminhos evolutivos diferentes, então aí você pode ter, isso ajuda a explicar, por exemplo, faixas ali em torno de, sei lá, entre mais ou menos 1.4 e 1.8, depois 1.8 e 2.5, 2.6, né, de estrelas de nêutrons. E as outras coisas que eu trabalho são em cosmologia, né, então eu me introduzi na área em 2016, 2017, e aí a gente tem trabalhado com modelos de criação de matéria, em cosmologia, daí a gente utiliza, por exemplo, estimativa de parâmetros de desaceleração, a estimativa de parâmetros, de outros parâmetros cosmológicos, né, utilizando, por exemplo, H0, dados normalmente de base de dados que vêm de supernovas, tipo 1, né, que são as velas padrão, e a estatística bayesiana, onde ela entra nisso tudo, é que ela ajuda a gente a fazer uma modelagem mais robusta, né, a partir dos dados, e aí inserir, digamos assim, conhecimentos a priori que nós temos de cada uma das áreas, né? Então a estatística bayesiana costura tudo isso, né? Todas essas, e a estatística bayesiana ganhou um grande impulso de uns 25 anos para cá por advento da capacidade computacional, né? Porque você em estatística bayesiana você não faz nada que não seja computacional. E ela ajuda, dentre outras coisas, a comparar modelos, né? Isso é legal, né? Então, você tem 2 modelos, você consegue ter comparação de modelos para saber qual modelo é melhor do que o outro, né? E aí tem o chamado Bayesian Information Criterion, ou critério bayesiano de informação, né? E claro que você tem outros critérios também. Então, é isso, basicamente, que eu faço, né? Além de dar aula, além de escrever projeto, de orientar alunos, de participar de reuniões e tudo mais, né? Rodolfo, e que é a estatística bayesiana? Por que tem de especial? A estatística bayesiana é uma área da estatística que ela não é nova, ela foi pensada por um reverendo no século XVIII, se não me falha a memória, chamado Thomas Bayes, onde ele pensou numa distribuição estatística, né, numa função estatística, digamos assim, que pudesse introduzir conhecimento a priori sobre um certo fenômeno, né? Então, assim, diferente da estatística frequentista, a estatística frequentista ela tem como característica o seguinte: você pega os dados, você ajusta um modelo. É claro que eu estou falando isso de uma forma muito simplificado. O frequentismo é muito mais complexo do que isso que eu estou dizendo. E a estatística bayesiana, ela ao invés de, por exemplo, de trabalhar só em cima do ajustar dados, em cima do modelo, considerar hipótese, como teste de hipótese, essas coisas, a estatística frequentista, a bayesiana, ela tem como característica fundamental você pode usar os dados, mas você pode levar em consideração informações que você tem a priori sobre aqueles dados, né? Quase que uma inserção de um subjetivismo, né? É uma tentativa. É claro que essas 2 áreas elas são complementares. Por outro lado, na estatística existe um debate, é quase que um debate assim, eterno, né? Entre os frequentistas e os bayesianos. Eu vejo, né, eu não sou estatístico, eu tenho algum conhecimento de estatística, um conhecimento razoável, né, mas eu vejo, por exemplo, são áreas que são complementares. Por quê? Porque ajudam a gente a tentar entender mais sobre o fenômeno, né, a partir de toda uma cozinha, entre aspas, que se faz na estatística. Então, a bayesiana, ela faz o quê? A gente consegue, por exemplo, dentre outras coisas, a gente consegue testar modelos, a gente consegue fazer inserção de modelos de uma maneira mais complexa do que a frequentista, né? Então, é uma maneira interessante, é uma abordagem interessante, tem sido muito usada, né? Assim, principalmente nas ciências duras, porque nos ajudam a entender mais sobre os fenômenos, a complexidade dos fenômenos, né? Espero ter respondido a pergunta. Sim, respondeu.
E como é que se faz tua pesquisa, Rodolfo? É puramente teórico? É observacional, né? Principalmente, não sei, como é que se observa neutrinos de supernova? Uhum. Né? Como é que se observam essas coisas? Ou o teu trabalho é puramente teórico? Uhum. Então, não, essa pergunta é uma pergunta interessante. Na verdade, hoje, né, aquilo que eu comentei no início da conversa, no mestrado, eu fui observacional. Então, eu sentava no telescópio, ia lá, sentava no telescópio, virava noites ali observando campos no céu, né? Quando eu me tornei astrofísico, eu fui para a teoria, né? Então, daí, quando eu fui para a teoria, o que acontece é o seguinte, então, o meu trabalho ele é teórico computacional, e olha que eu costumo dizer que isso é uma área que eu preciso muito me aprimorar, né? Eu sei usar alguns programas, sei programar ali de uma maneira razoável, mas eu não sou, né, um grande programador. Se eu fosse um grande programador, seria muito melhor para a minha pesquisa. Mas aí o que a gente faz é o seguinte, hoje a gente utiliza bases de dados abertas, né, que tem sobre, né, então, assim, de grandes projetos, e esses dados são abertos e a gente faz uma análise em cima desses dados, né, aí propondo modelos teóricos, né, então, uma parte do meu trabalho eu faço contas manuais, outra parte do trabalho a gente usa a computação, daí eu e colaboradores, né, a gente roda programa, ou faz os programas para rodar, e aí, tipo, na prática eu não observo nada, né, então quando eu falei de neutrinos e supernovas, os dados estão abertos, né, então esses dados são abertos, e daí propor uma reanálise desses dados, propondo modelos, porque inclusive esse fenômeno, até hoje, ele é um fenômeno muito, muito estudado, né? Foi estudado, assim, exaustivamente, tem sido estudado exaustivamente, porque é o único episódio que a gente tem de uma supernova tipo 2 que explodiu mais ou menos perto da gente e que nós temos dados, né? Essa é a questão. Né? Então, por exemplo, quer dizer, é um fenômeno único, é um fenômeno observacional único, né? Então, aí você tem mais ou menos 25 eventos de neutrinos. Por outro lado, em cosmologia, a gente usa as bases de dados abertos, né? E a partir daí a gente faz estimativas dos parâmetros, usando técnicas, né? A cosmologia está muito forte com técnicas computacionais, como, por exemplo, processos gaussianos, onde você consegue construir uma função a partir dos dados, sem considerar nenhum modelo a priori. Então, é interessante, por quê? Porque você não tem enviesamento de modelo, né? Você vai lá, você pega os dados e você constrói uma função, é uma ferramenta estatística poderosa para você construir uma função para tentar descrever. E aí você analisa pontos de inflexão, essas coisas ali, regiões, para saber e quais informações você pode coletar desses dados, né? Então, é basicamente isso que eu faço hoje, mas eu como fui aluno do professor George Horvath, né, e o Horvath assim, eu tenho ele como uma espécie de intelectual da ciência, né, porque ele é um cara que ele sempre gostou de conhecer mais e de explorar novos campos. Eu sou meio generalista, né, eu sou um cara generalista. O lado ruim de ser generalista é que muitas vezes você não consegue se aprofundar em nada, né, então você sempre tem essa questão, né, mas eu gosto. Então, eu estou olhando um trabalho aí sobre, por exemplo, sobre teoria de gravidade modificada, e tentar associar isso com o modelo de criação de matéria, que é um assunto que me interessa bastante em cosmologia, que são os modelos de criação de matéria, relação com entropia, com curvatura. Então, que seria um trabalho, isso, nesse caso, seria um trabalho bem teórico mesmo, né? Então, é isso que eu tenho feito atualmente aí. Você comentou que antes fazia um trabalho observacional mesmo, de ficar no telescópio, observando. Como é que você fazia essa observação? Tipo, você já sabia o que você queria procurar e aí você buscava isso? Ou como é que faz essa observação mesmo? Tipo, não era muito legal. né? Tem um processo para isso. Então, essa pergunta é uma pergunta, eu reconheço que é uma pergunta muito legal, porque eu falo sobre isso nas aulas quando eu dou a disciplina de Introdução à Astronomia e Astrofísica, né? Então, basicamente, o que a gente fazia era o seguinte, né? Então, aí eu consegui pegar um finzinho
do romantismo da astronomia moderna, né? Porque hoje grande parte da astronomia é feita remotamente. Por que o romantismo? Porque eu peguei um período que eu conseguia fazer o quê? Eu pegava, tinha que viajar até o observatório astronômico, né? Então, como que funciona todo esse processo? Então, você faz um proposal é um pedido de tempo, né, para um telescópio, você vai lá, faz um proposal, né, com justificativas teóricas e tal, normalmente é quase praticamente um projeto, né, de ali 5, 10 páginas. E aí eles têm uma comissão que avalia se esse seu projeto é relevante, não é relevante e tal, se é possível de usar aqueles instrumentos, e daí, se eles aprovarem, você ganha um período de tempo, né, ou períodos de tempo, né, você pode ganhar uma semana por ano, você pode ganhar, sei lá, 5 semanas, divididos em períodos, porque daí eles têm uma agenda, né, normalmente super apertada, e daí eles tentam encaixar os períodos de tempo, né. Beleza, essa é a primeira etapa. Daí o que acontece? Aí você já sabe o que você vai observar. Então, isso está na sua proposta de pedido de tempo, né? Aí o que acontece? Você vai para o observatório, né? E eu ia, né? Hoje faz-se remotamente. E aí eu ia para o observatório, daí eu ia usar, por exemplo, o telescópio IAG do Laboratório Nacional de Astrofísica lá em Brasópolis, no LNA, que é um telescópio que tem um espelho primário de 100 centímetros, significa dizer que o diâmetro do telescópio é aproximadamente 60 centímetros, né? E aí o que acontece? Eu tinha os campos que eu ia observar, então, assim, eu tinha um catálogo de campos que eu ia observar, aí o tipo de observação que eu ia fazer. Quando eu estava no mestrado, eu fiz polarimetria, né, que era basicamente o quê? Então, a polarimetria, você utiliza um dispositivo com polarímetros que você consegue analisar na verdade, é bem complexo de explicar, mas você vai observar uma variação, quando você muda os polarímetros, você vai observar uma variação do brilho dos objetos do campo. Por que essa técnica, né? Eu não vou me alongar muito nessa técnica, porque daí seria tema de uma outra conversa para explicar toda essa técnica detalhadamente. Mas o que acontece é que a ideia é você analisar, por exemplo, a luz, a polarização que a luz sofre, que ela pode sofrer quando ela passa, por exemplo, por poeira no meio interestelar, né? E aí você analisa essa polarização, daí você consegue inferir ali informações sobre a poeira e sobre o campo magnético galáctico naquela região, né? Então é uma coisa assim que tem esse nível de complexidade. Mas voltando à questão observacional, aí você pega, por exemplo, os campos, né? Você observa os campos e aí e a observação em astronomia é bem interessante, porque é basicamente o quê, né? Você tira uma foto, você vai tirar uma foto do campo que você está observando. Só que daí você tem o que a gente chama de tempo de integração, né? Então, por exemplo, se você quiser tirar, assim, quando a gente tira uma foto, né? Então a gente usa ali coisa da ordem de décimos de segundos, né? Então, entre o clique e o flash, né? Aí, no caso da astronomia, o que você faz? Você utiliza os tempos de integração, que são variáveis, porque tempos de integração maiores são para você observar objetos com menos brilho e menores com mais brilho. Aí você tem toda uma questão que você precisa fazer o foco do telescópio, tomar cuidado com a saturação, né? Saturação é literalmente queimar o filme, né? Só que, claro que em astronomia a gente não utiliza mais filme, a gente utiliza CCD, né? Tecnologia CCD, então você satura a imagem e você não vai conseguir depois fazer um tratamento adequado dessas imagens. E aí é isso, né? Daí você pega e passa a noite observando os campos, e daí você tem que fazer toda uma série de observações, como, por exemplo, você tem que observar o telescópio fechado, com tempo de integração zero, para as correntes de darkness. Aí você tem que fazer, por exemplo, flat field, que você pega uma tela branca, com luz branca, e aí você aponta o telescópio CCD para ali, daí você faz uns tempos de integração adequados, você coleta várias imagens, por quê? Porque depois você normaliza a sua imagem crua que você observou do campo. Você tem que observar várias coisas, por quê? Porque no final das contas, o que você vai fazer com essa imagem, você vai ter que fazer um tratamento
nela, né? Então, você faz um tratamento longo de imagens que o termo em astronomia se chama redução de imagem. Você pega uma imagem crua e reduz ela para tornar ela analisável, né? Então, a astronomia tem tudo isso. Tem softwares para isso, tem softwares específicos, por sinal muito bons e complexos, porque esses softwares são difíceis de serem usados, né? O aprendizado para usar esses softwares não é brincadeira. E é assim que você observa, né? Então, por exemplo, assim, quando eu ia para o observatório, eu jantava ali umas 4h30, subia 5h15, 5h30, subia para o telescópio e só saía de lá às 7 da manhã. Quer dizer, você virava à noite fazendo todas essas observações. E daí você tinha que tomar cuidado com o tempo, porque em algumas oportunidades, eu estava observando, por exemplo, um campo que eu tinha que observar ele com tempo de integração, sei lá, de 10 segundos. Eu ia observar 10 imagens com um tempo de integração de 10 segundos. Aí o que acontecia? Eu estava na 7ª imagem, o que acontecia? Eu perdi o campo, porque ele ia para o horizonte. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão você pode perder parte das suas observações. Daí eu tive que fazer de novo no dia seguinte. Aí você tem que ficar fazendo essas coisas. É sempre importante você tentar observar, né, o que você tiver, por exemplo, especificamente no mesmo dia, mais ou menos nas mesmas condições, porque essas condições podem mudar de um dia para o outro. Então tem toda uma complexidade observacional aí, que é bem interessante, né? Mas hoje a astronomia ela é feita como? Com observação remota. Você pode, por exemplo, fazer uma observação no telescópio, sei lá, no Havaí, no Chile, da sua casa, né? Então tem isso. Isso é uma vantagem, tem uma vantagem, mas você perde o romantismo de ir até o observatório, né? Mas é claro que tem uma vantagem, né? Porque daí eles colocam um técnico lá e você orienta o cara e fica conversando com o cara a tempo real aqui para observar o que você quer, né? É isso. Espero ter respondido. Rodolfo, dentro dessas 3 áreas, né, que são a tua pesquisa hoje, quais são os problemas fundamentais, assim? O que o pessoal dessas áreas busca compreender, assim, que é considerado muito importante, que ainda hoje são problemas em abertos? Uhum. Então, o que acontece, então, das 3 áreas, então vamos lá, se a gente pegar a questão dos neutrinos e supernovas, né, então é isso que eu falei para vocês, a gente teve um evento, né, observável em telescópios, em telescópios e detetores modernos, vou colocar assim, em telescópios modernos, vamos colocar dessa maneira, que foi a supernova 1987, porque na época você tinha vários experimentos rodando no mundo inteiro, né, como, por exemplo, o Kamiokande no Japão, Kamiokande 2, o Irvine Michigan Brookhaven nos Estados Unidos, o Baksan na Rússia, na União Soviética, você tinha o LSD na Itália, você tinha vários rodando, então eles detectaram os neutrinos de supernovas, né? No caso de supernova, né? No caso, assim, o espanto da detecção foi a seguinte, né? Eles estavam lá, chegava ali mais ou menos 1 ou 2 eventos por dia, né? Quer dizer, uma taxa muito baixa, né? Porque detectar os neutrinos existe uma grande dificuldade. E aí, de repente, num intervalo de tempo curto ali, de, sei lá, 20 segundos, chegaram um monte de eventos de uma vez. Aí eles entraram em contato com os astrônomos e tinha explodido a supernova lá, tipo 2, na Grande Nuvem de Magalhães, né? Rodolfo, desculpa te interromper, mas esse monte de eventos, se não me engano, foram 13, não é isso? Alguma coisa assim? Então, em cada um desses observatórios, desses telescópios, digamos assim, que são detetores de neutrinos, no Kamiokande foram 12, no Irvine Michigan Brookhaven foram 8, e no Baksan foram 5. É isso. Que é muito, como você disse, é muito difícil detectar os neutrinos, né? Então, quando a gente fala monte de detecção naquela época, era isso, né? 10, 13, 12. 10, 13, exatamente. O número, quer dizer, o evento, então, a detecção do neutrino é muito complicada, porque ele é uma partícula que não interage eletromagneticamente e tem uma seção de choque muito, muito baixa. Então, por exemplo, a gente tem aí bilhões de neutrinos passando pela gente todos os dias,
vindos do Sol, por exemplo, eles estão atravessando o planeta Terra aí o tempo todo, né? Então, o que acontece é o seguinte, então, dessa área, então, da área de neutrinos e supernovas, assim, sei lá, o que falta fazer, né? Tem alguns problemas ali que são importantes, entender melhor esses mecanismos de resfriamento, entender melhor entender bem os mecanismos de, por exemplo, de transporte de energia e o papel dos neutrinos na explosão da supernova. A gente conseguiu fazer, aí tem um pesquisador em 2012, 2013, o Thomas Janka de Garching na Alemanha, do Max Planck de Garching, ele conseguiu fazer a explosão, né, em simulação computacional, daí outros conseguiram fazer mais ou menos poucos anos depois, também conseguiram a explosão, simular a explosão computacionalmente, mas ainda esse papel ainda não é bem compreendido, né, então, assim, do mecanismo de resfriamento, né, e dos mecanismos de explosão, o papel que os neutrinos desempenham dentro do cenário pré-explosão de supernova. E também a questão, tem muita gente que estuda, por exemplo, o problema do mixing, né? O mixing é um problema de neutrinos, os neutrinos eles mudam de tipo, né? Em física de partículas fala-se que eles mudam de sabor, né? Eles podem ter uma mudança de sabor, e um dos problemas em aberto é o neutrino estéreo, né? Esteríleo, né? Que seria um quarto neutrino aí que é uma previsão teórica, mas ainda não foi observado. Então, esses seriam os problemas, assim, da física de neutrinos no âmbito da astrofísica, né? Que são os problemas, assim, mais digamos assim, quentes, né? Em termos de neutrinos e supernovas, é bem esses que eu falei para vocês, né? Então, entender melhor papel deles nesses mecanismos, né? Então, esse é um aspecto. Em relação à distribuição de massa das estrelas de nêutrons, assim, eu diria que os problemas, assim, são basicamente tentar encontrar uma massa máxima, entender a formação, né? Assim, por exemplo, mecanismos de formação para uma massa máxima, né? Para tentar entender essa fronteira, né? Então, por que desse lado da fronteira ela está aqui, daqui para cá estrela de nêutrons, daqui para cá, né, seriam buracos negros, né, entender também uma massa mínima, né, que isso também é tentar compreender a história da massa mínima de estrelas de nêutrons, né, qual que seria o limiar entre a massa da estrela de nêutrons de uma anã branca. Então, esses seriam os problemas em aberto, assim. E em cosmologia, os dois grandes problemas em aberto é matéria escura e energia escura, né, quer dizer, a energia escura, a matéria escura, perdão, ela vem de um problema observacional em galáxias, em curvas de rotação de galáxias, que mostram, por exemplo, você tem um déficit, você tem, por exemplo, na verdade, o que a teoria propõe é bem diferente do que você observa, então, basicamente, o que você observa indica que você vai ter uma quantidade muito maior de matéria do que você realmente observa, né? Então, isso é um problema que vem da área observacional, né, quer dizer, vem da astronomia, e que coloca, né, que coloca a cosmologia em, digamos assim, coloca a cosmologia numa situação de, como que eu posso dizer, de incômodo, né, digamos assim, com o surgimento, né, isso foi descoberto. A matéria escura, se não me falha a memória, foi descoberto... Em que ano foi descoberto? Eu estou tentando lembrar, agora eu esqueci, porque eu estou quase confundindo com a energia escura, que eu lembro que é 98. Enfim, eu não consigo lembrar agora quando foi descoberta a questão da matéria escura, né? E aí você tem cosmólogos trabalhando nisso, você tem físicos de partículas trabalhando nisso, porque possivelmente seria uma matéria não interagente, né? Eletromagneticamente, talvez gravitacionalmente, né? Melhor, gravitacionalmente sim, mas não eletromagneticamente, né? Que seria a matéria escura, e o problema da energia escura, que o problema da energia escura é o problema em que o universo está se expandindo de maneira acelerada, né? Isso, que supostamente era para ele estar desacelerando a expansão, e ele está acelerando a expansão, né?
Então, aí dá-se o nome de de energia escura para algo que você não consegue compreender, né? E a energia escura é algo bem mais difícil de tentar entender do que a matéria escura, porque, afinal de contas, a gente está numa galáxia espiral, e a gente está cercado, né, nessa galáxia que nós estamos, de matéria escura, né? Então, são os dois grandes problemas. Eu diria que são os problemas mais complexos que nós temos na astronomia moderna. Daí você tem outros, né? Por exemplo, recentemente surgiu a ideia de uma tensão da determinação de H0, né? H0 é a constante de Hubble, né? Que Edwin Hubble, que foi um astrônomo americano, que mais ou menos em 1923, se não me falha a memória, ele observou, por exemplo, a velocidade de afastamento era proporcional à distância, e aí vezes uma constante, que é a constante de Hubble. Por que a constante de Hubble ela é importante? Porque o inverso dela dá aproximadamente a idade do universo, né? Então, por isso que ela é fundamental. Aí tem uma tensão aí entre, por exemplo, a determinação da constante de Hubble por técnicas como utilizando supernovas tipo 1A e determinação por CMB, né, que Cosmic Microwave Background, né, que seria a radiação cósmica de fundo, tem essas tensões. Recentemente também surgiu uma ideia aí de uma tensão possivelmente na curvatura, porque, assim, até o momento a gente acha que o nosso universo ele é plano, né, quer dizer, o fator de curvatura, o ômega K, vai ser igual a zero, mas aí surgiu uma cosmóloga que fez várias análises, não sei o que, ela notou que provavelmente seria um valor negativo mais próximo de zero. Então, quer dizer, você tem tudo isso que está em andamento, mas é claro, né, a determinação dos dados cada dia mais está aumentando a precisão, então você consegue refinar cada vez mais. Mas é isso, né? Então a cosmologia está cheia tem um monte de coisa para fazer, basicamente. Muita coisa interessante. E os assuntos são quentes, né? Eu acho que isso que é legal dessa área. Assunto quente, total, que aí você precisa usar computação, análise de dados, e aí ver se essa teoria convencional dá conta de tudo isso que está acontecendo, né? Então é bem interessante, na minha opinião, né? Precisamos de vários cosmólogos aí, então. Pois é. Trazer a galera para a cosmologia, e quem estiver assistindo aí depois, que venha para a cosmologia. Vamos lá, gente. Você comentou que as detecções de neutrinos são baixas, né? Porque está ali na ordem de Sim. 10, 13, mas também falou que a gente está rodeado de neutrinos, está sendo bombardeado o tempo inteiro. Qual que é a diferença dessa detecção? De quanto a gente conseguiu detectar para analisar e de que a gente está rodeado disso? Tem uma diferença? O que acontece é que os neutrinos, eles são partículas, assim, isso que eu falei, né? Eles são leptons, né? Tem uma classificação de leptons, né? Que na física de partículas você classifica as partículas que são fundamentais, que elas são indivisíveis. Aí você tem os hadrons, né? Que aí você tem uma física que envolve, por exemplo, prótons, nêutrons e mesons, né? E aí eles são leptons, né? Então são partículas leves, né? Que seriam elétrons, neutrinos de 3 tipos, muons e taus, né? Você tem essa classificação. Os neutrinos é o seguinte, eles não têm carga elétrica. Se eles tiverem uma massa, a massa deles é muito pequena, inclusive o problema da massa também é uma questão em aberto, mas é mais na linha da física mesmo, da física de partículas direcionada à eletrodinâmica quântica, né? E aí é claro que se os neutrinos tiverem massa, a implicação isso vai refletir tanto na cosmologia quanto na astrofísica também. E os neutrinos, o que acontece é o seguinte, eles têm uma seção de choque, né? A seção de choque é difícil, assim, tentando fazer um paralelo, seria meio que a seção de choque, ela é uma propriedade que ela nos dá a probabilidade de interação. Então, se a seção de choque for muito, muito pequena, essa partícula vai ter uma probabilidade muito baixa de interagir com outras partículas. Então, por exemplo, e como ela não tem carga, ela não interage eletromagneticamente. Como ela possivelmente tem uma massa muito pequena, ela praticamente não interage gravitacionalmente, né? Porque nós temos as 4 forças fundamentais, né?
a força forte que mantém o núcleo atômico unido, a força fraca, o decaimento radioativo, a força gravitacional e a força eletromagnética. Então, ele já não interage, ele já não vai interagir praticamente com 3 dessas 4 forças, né? E aí o que acontece é que os neutrinos, o que acontece? Eles são partículas que passam despercebidos. Então, ele pode ter uma energia relativamente alta, mas ele tem uma massa muito pequena e uma seção de choque muito pequenas, né? Então, isso vai dificultar a interação. Então, por isso que a gente nós estamos sendo atravessados por bilhões de neutrinos e a gente não sente absolutamente nada, né? Por outro lado, né, se ele interagir, ele vai promover um certo decaimento, né? Então, aí a gente vai para os telescópios ou detectores de neutrinos. O que acontece é o seguinte, então você precisa passar uma grande quantidade, você precisa ter esses detectores ou telescópios, eles precisam ser muito grandes. Normalmente eles têm ali, são feitos de água, argônio liquefeito, então você tem ali, eu esqueci o nome eu acho que o termo é cintiladores, você precisa ter os cintiladores, que seriam esses meios. E aí, quando você observa o neutrino, você vai observar por uma reação direta, você não vê ele diretamente, você vai ver um efeito que a passagem dele trouxe, né? Que aí vai ser, por exemplo, normalmente é radiação Cherenkov, né? Que daí ele vai gerar uma partícula que viaja com velocidade superior da luz naquele meio, e aí você vai ter um fóton sendo liberado, né? Então você vai ter um efeito Cherenkov ali naquela situação, né? Então, os neutrinos, é por isso que, por exemplo, é difícil você detectá-los, né? Exatamente porque eles não interagem ali por grande parte das forças fundamentais, e eles têm uma massa muito pequena, e uma seção de choque, que seria essa propriedade, muito pequena. Então, o bichinho é muito pequeno, e não interage por outras forças, né? Então, essa é a questão, essa é a dificuldade, né, de detectá-los. Eu espero que tenha respondido, tá bom? Só para deixar claro, Sara, acho que uma coisa que eu penso, assim, né, como explicaria isso, a seção de choque, na verdade, a unidade dela é 1 sobre centímetro quadrado, né, 1 metro quadrado. Então, é a probabilidade de você detectar uma determinada partícula, vamos dizer assim, por centímetro quadrado. A do neutrino é muito baixa. Como o Rodolfo disse, é muito baixa a seção de choque. Então, você precisa de muitos e muitos neutrinos para você conseguir detectar algum. Entendeu? Então, por mais que estejam, como o Rodolfo falou, chegando neutrino de tudo quanto é lado, né, do Sol, né, provavelmente do centro da galáxia, né, Rodolfo? Se não... de tudo quanto é lugar, tem um monte de neutrino passando pela gente agora, só que como a seção de choque é muito baixa, então ele acaba não interagindo. Por isso que é tão difícil detectar um neutrino. E no caso das supernovas, 10 neutrinos foram... Detectar 10 neutrinos, como foi feito em 1987, significa que muito mais neutrinos estavam chegando na gente naquele momento. Então era um evento diferente do que ocorre normalmente. No caso, era a explosão da supernova, né? Então é por isso, não tem nenhuma diferença entre os neutrinos que a gente não detecta e os que a gente detecta. É só que para detectar, você precisa de muitas partículas, porque a seção de choque é muito baixa. Entendi. Ficou claro também. Ficou. Me arrependi de não ter feito uma eletiva na matéria do Rodolfo, lá na Unifesp. Falando da Unifesp, você pode falar um pouquinho do seu trabalho dentro da Unifesp, tanto de pesquisa também, quanto de dar aula, das matérias que você dá aula. Falar um pouquinho disso também, legal, que eu acho claro, importante. Sem problemas. Então, o meu trabalho na Unifesp é um trabalho assim, muito interessante, né? Porque professor universitário trabalha muito, é curioso que a nossa sociedade só enxerga o que você faz dentro da sala de aula e não o que você faz fora dela, né? Normalmente, nós, professores universitários, a gente tem os eixos, né, que são ensino, pesquisa, gestão e extensão. Então, são 4 eixos que a gente trabalha, né? Então, você tem que dar aula, né? Então, no caso da aula, você tem que preparar a aula, você tem que dar aula, né, no momento X, né? Então, sei lá, vamos lá, você dá 8 horas de aula,
Isso custou ali, pelo menos ali fora da sala de aula, algo em torno de mais 8 horas de preparação, então aí já são 16 horas. Aí você precisa corrigir lista, corrigir prova, isso porque você tem que também elaborar lista, prova, essas coisas, né? Então, assim, o trabalho de dar aula é amplo, né? Aí você tem, por exemplo, pesquisa, que é isso tudo que eu falei para vocês, né? Que é uma coisa que eu falei aí das 3 áreas aí que eu tenho atuado, né? São áreas, assim, 2 bem correlatas e uma um pouco diferente, né? Um pouco não muito correlata. Então, assim, a gente faz o quê? A gente lê papers, a gente está lendo papers todos os dias, a gente está pensando em ideias e analisando e rodando o programa, ou fazendo programa de computador, no caso, né, e fazendo análise de dados, né, então o trabalho de pesquisa, isso consome, assim, muitas horas na nossa semana, né. Aí, por exemplo, a questão da extensão, né, a extensão que é uma forma da universidade se aproximar da sociedade, então a gente faz, assim, sei lá, ou dá cursos, ou promove eventos, ou participa de eventos, né, no caso a gente tem a nossa especialização em teoria da relatividade, né, então, por exemplo, eu, no momento, eu não estarei dando aulas disso, mas eu sou vice-coordenador, e, quer dizer, isso entra na parte de gestão, né, sendo vice-coordenador, e a hora que eu for dar aula, isso também vai envolver o meu aspecto didático, né. E aí isso vai ter o quê? Vai ter TCC, vou ter que orientar alunos, vou ter que participar de bancas, né, porque a pesquisa também tem isso, né, você tem que participar de bancas, você tem que ler teses, então é todo um trabalho, né, você leva muito trabalho para casa, né. Então, por exemplo, a vida de um professor, você tem que ter um escritório em casa, você tem que ter mesa, tem que ter computador, e você tem que ficar trabalhando, passar horas do seu dia dentro de casa fazendo isso. E aí eu falei de gestão, né, então a gente acaba assumindo certos cargos, participando de reuniões, né, participando de comissões, isso também consome, por exemplo, tem semanas que eu tenho, sei lá, 3 reuniões, cada reunião é 3 horas, então são mais ou menos ali, conto 9 horas na semana, né. Falando sobre as disciplinas que eu ministro, né, as disciplinas que eu ministro são basicamente disciplinas do núcleo básico, né, a gente tem um departamento de física, nós ainda não temos o nosso bacharelado, mas esperamos ter em breve, e aí o que acontece é o seguinte, então eu ministro disciplinas básicas de física para os cursos de engenharia química, química e farmácia, né, basicamente, aí que seria o física 1, 2, 3, laboratório de física 1, 2, 3, e eu tenho disciplina de extensão, que é a introdução à astronomia e astrofísica, né, e eu tenho muitos estudantes, e é uma disciplina que, curiosamente, eu pensei ela o ano passado, no início da pandemia, aí teve um número imenso de inscritos, é uma disciplina que, por exemplo, toda universidade pode cursar, né, assim, agora não, mas, por exemplo, na pandemia, quando eu dei o curso, toda a universidade pôde cursar, e é uma disciplina que dá um apanhado geral sobre astronomia, né? Eu falo sobre astronomia observacional, falo sobre teoria de evolução estelar, falo um pouco sobre cosmologia, falo sobre telescópios, eu dou um apanhado geral, quer dizer, uma boa disciplina introdutória para você começar a conhecer astronomia, né? Então, essa é a disciplina que eu admito que eu mais gosto de ministrar, e eu também gosto de ministrar as disciplinas de fundamentos de física 1 e 2 para farmácia, porque é uma interface entre física e biologia, né, então é bem interessante também, e admito que a Unifesp é um lugar ótimo para dar aulas, né, os alunos eles são muito respeitosos, assim, você tem de tudo, você tem os muito esforçados, muito bons, e você tem outros nem tanto, mas a molecada é uma molecada que tem um bom potencial, na minha opinião, assim, sabe? E o meu trabalho é basicamente esse, né? Então, é participar de reuniões, dar aulas, ler um monte de papers, fazer pesquisa, orientar de vez em quando, participar de bancas, participar de comissões, trabalhos burocráticos. Então, a vida de um professor universitário é muita coisa, né? E é interessante que, infelizmente, a nossa sociedade só acha que a gente dá aula, né? Ah, você dá 8 horas de aula, você dá
nossa, você só trabalha 8 horas na semana? Quantas vezes eu ouvi isso? Aí eu falei, não, tipo, a gente faz mais um monte de coisas, né? A gente está sempre tendo que ler, estudar, se aprimorar, reuniões e cursos outros, e vamos lá, né? Então, esse é o desafio, né? E também a parte de pesquisa envolve, por exemplo, escrever projeto, pedir fomento, ir para congresso, discutir, participar de conferências. Então, você tem toda uma coisa ampla, né? Que você tem que estar ativo o tempo todo, né? Então, é um trabalho, ao mesmo tempo, muito gratificante, mas é um trabalho que exige múltiplas habilidades para você lidar com ele, né? Porque você tem que fazer várias coisas, algumas delas são muito diferentes, né? Então, participar de uma reunião e discutir, por exemplo, uma questão, sei lá, burocrática, é muito diferente de você dar aula, que também muitas vezes é muito diferente de você fazer uma pesquisa. Então, são coisas que você tem que ser ter múltiplas habilidades, né, para lidar com isso, né? Então, esse é um trabalho interessante. E a universidade é um ambiente onde você pode... É um ambiente que contribui muito para a nossa sociedade, né? Além de formar os estudantes, a gente contribui com a produção de conhecimento, né? Então, é um ambiente, assim, essencial, né? Eu vejo bem da seguinte maneira: se um país quiser ter um futuro melhor, do que o presente, você precisa investir no ensino universitário, na pesquisa, né? Claro que tem muitas coisas que a gente pode melhorar e deve melhorar, né? Então, há sempre espaço para melhorias, mas não é um ambiente, não é, por exemplo, assim, pensado, na minha opinião, de uma forma, assim, pouco inteligente quando você fala, não, a gente tem que acabar com isso. Não, quer dizer, é como se eu virasse uma pessoa e falasse, não, tira o seu filho da escola, que a escola não serve para nada. Não, escola sempre é útil, né? Sempre é útil, porque você vai melhorar, você vai criar uma possibilidade melhor de futuro, né? Então, você acaba com a escola, você está querendo ir para qual caminho, né? Então, a gente tem que pensar dessa maneira, né? Então, meu trabalho é isso, é um trabalho gratificante, que exige muito de mim. Por exemplo, eu dou aula sexta-feira à noite, dou aula sábado de manhã, já dei aulas, sei lá, sábado à tarde, já dei aulas vários dias à noite, várias vezes de manhã. Então, você tem toda essa dificuldade, né? E tem que fazer você tem que se desdobrar. Mas é gratificante, né? Espero que seja sempre gratificante, né? Bom, gente, infelizmente, né, o papo está ótimo, né? Teria um monte de coisas para perguntar para o Rodolfo, de cosmologia e tal. Do trabalho na Unifesp eu mais ou menos conheço, né? Sei como é, porque somos colegas, né, Rodolfo? Sim. Aliás, nossa história se cruza há muito tempo, né? Já que a série é Quem Somos Nós, né? A gente se conhece desde a Unicamp, né? O Rodolfo. Pois é, desde a Unicamp. Apesar de ter essa carinha, ele é meu veterano, né? Na Unicamp, né? Não, quem tem a carinha é você. Eu tenho a carinha já de um cara mais velho. Você tem a carinha do cara mais novo. Mas aí é o certo, né? Eu sou mais novo. Mas a gente tá na trajetória aí, antes não se conhecendo, né? Era só... Sim. A gente se via, né? Se cumprimentava e tal. Sim. Mas a gente foi conviver mesmo como professores da Unifesp, né? Então, o seu trabalho na Unifesp eu mais ou menos conheço, porque é o mesmo que o meu, né? Mas estamos chegando no nosso tempo, né? Infelizmente. E aí vai a nossa tradição do canal, né? De perguntar para você suas referências pessoais de música, né? Livro e filme. Que eu sei que você gosta muito de todas essas coisas, então vai ser legal. Sim, eu gosto bastante. Então, vamos lá. Música, eu gosto... Na verdade, eu gosto de uma banda. Na verdade, eu gosto de várias, né? Tipo, eu gosto bastante do Pink Floyd, né? O álbum The Wall é maravilhoso, né? Eu gosto do Rush, que tem um álbum deles que é o Counterparts, que para mim é maravilhoso. É um álbum que todas as músicas são boas, né? Também gosto de uma música do Rush que é Time Stands Still, né? Que é incrível, né? E Manhattan Project, que são outras músicas incríveis, assim. E que as letras são muito bonitas, né?
Então, eu diria ali Pink Floyd e Rush, né? E aí as músicas vocês podem colocar todas essas que eu falei, se vocês, por gentileza. Aí, livro, nossa, tem vários, assim, que eu gosto bastante. Tem um escritor americano que eu adoro muito, que ele faleceu em 2017, se não me falha a memória, que foi o Philip Roth. E o livro, sei lá, eu li vários livros dele, 3 me marcaram, né, demais. O primeiro foi A Pastoral Americana, né, que eu tenho aí sempre eu tenho uma questão filosófica minha, costumo dizer que eu tenho uma questão filosófica que passa pela realidade, né, e que eu vejo que grande parte das pessoas tem uma imensa dificuldade em lidar com a realidade, né, e se aceitar a realidade, ver a realidade, aceitar a realidade, né, então acho que essa é uma grande dificuldade humana, né. Esse livro vai nessa linha, né? A Pastoral Americana, mas aí tem a Marca Humana, que fala de um professor universitário, e tem o Complexo de Portnoy, que é um livro divertido, meio assim, transgressor, né? E tem também o outro escritor que eu gosto muito, que é o Philip K. Dick, né? Que é o nome do livro, calma, deixa eu lembrar, que é o Do Androids Dream of Electric Sheep, né, que é esse livro que eu acho muito legal, que deu origem a um dos meus filmes favoritos, inclusive, né, e também, né, o Isaac Asimov, assim, o melhor livro que eu li do Isaac Asimov que eu mais gostei foi o Prelúdio da Fundação, e olha que eu li também O Cair da Noite, que é maravilhoso, com Robert Silverberg e tal. E aí, em termos de filmes, tenho vários, mas assim, o filme de ficção científica que eu mais gosto é Blade Runner. Disparado, assim, o que eu mais gosto. Eu acho, assim, sensacional. Fiquei muito feliz com o segundo filme, espero que tenha um terceiro filme, né? Porque eu acho que é uma discussão, assim, muito interessante. Eu gosto dessa discussão que passa com o ser humano, criação, criador, e toda essa questão filosófica eu acho que é muito interessante, assim, então é isso, daí gosto de outros filmes também, gosto assim, de ficção, para mim esse é o melhor, assim, melhor do que Contato, melhor do que Interestelar, que são também filmes muito bons, e, sei lá, eu tenho outros filmes que eu gosto também, mas esse é o meu favorito, digamos assim, Blade Runner, é isso. E só para citar, Rodolfo, o livro do Philip K. Dick que você sugeriu tem em português. Ele foi traduzido. Tem em português, né? As ovelhas Android sonham com ovelhas elétricas, né? Os androides sonham com ovelhas elétricas, né? Que esse livro ele deu origem ao Blade Runner. Sim. Né? Sim. Né? E o Philip K. Dick é um autor que tem todo um universo também, né? Tem todo o universo, ele é um cara, ele tem uma história meio assim, ele era gêmeo, né, ele perdeu a irmã no nascimento, e ele teve uma vida meio cheia de tragédias, assim, é um cara que ficou lá pela Califórnia, teve dificuldades imensas a vida inteira, morreu relativamente jovem, acho que ele morreu com 60 e poucos anos, e só que o cara, o que ele produziu de coisas interessantes, assim, sobre essa coisa da ficção científica, ele é um cara que foi bem... Assim, sem uma formação científica, por exemplo, como Isaac Asimov, né, como Arthur C. Clarke, por exemplo, ele é o cara que fez a ficção ali meio na raça, ali, né, meio tipo Charles Bukowski, né, ele é um escritor da vida, assim, né, eu acho legal esses caras, né, então, que é fora do ambiente, o cara sozinho, quer dizer, o cara tem uma coisa interna, interior, que é muito mais forte, né, eu acho legal esses escritores da vida, né. Legal. Bom, gente, Sara, mais alguma pergunta, comentário? Isso sempre. Mas tudo certo. Depois conversar com o Rodolfo. Pode conversar, sempre que você quiser. Eu também queria te agradecer, Rodolfo, pela parceria, né, que a gente tem aqui nós três no canal, pela conversa agradável. Já conversamos muito, né, sobre tudo isso aí, você, assim, Sim, no privado, né, a gente conversa demais sobre essas coisas, mas é legal, assim, numa conversa para o canal, né, então, obrigado pela tua disponibilidade, pelas respostas, pela conversa e pelo canal em si que a gente faz.
com muito esforço, né? Muita dedicação. Claro. Então, obrigado, Rodolfo. Valeu. Obrigada, pessoal. Rodolfo. Então é isso, né, gente? Então para quem está nos assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva. Para quem já é, curta, compartilha, nos siga no Instagram, na página do Facebook, e não sei se eu estou esquecendo alguma coisa a mais. Se eu estou, é normal, porque eu sempre esqueço. Mas eu acho que vocês já sabem, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, Rodolfo, obrigado, Sara, obrigado quem está assistindo, e venham com a gente nessa jornada. Tchau, pessoal.